Boa noite a todos. A gente vai falar sobre a pré-história e a origem das cidades. Meu nome é Ana Paula Miller. Eu me chamo Decargo. Eu Camila Baixo. Jaqueline. Eu sou o Mário. A civilização ela teve início quando o homem sentiu necessidade de viver em conjunto, formando-se então novas civilizações, alguns tipos de aldeias. O surgimento das primeiras cidades. Bom, as primeiras cidades elas surgiram de 3.000 a 3.500 a.C. Elas se localizavam nos vales do rio Nilo, Tigre, Eufrates e também do Egito. Bom, as cidades eram geralmente pequenas, porém não se importava o seu tamanho, mas sim como ela era organizada socialmente. O surgimento das cidades ele coincide com o início da civilização, que apresentou para a sociedade novos valores de identidade, onde eles passaram a ser cidadãos. Mas o homem só passou a ser civilizado quando ele começou a habitar em aglomerados urbanos. Bom, inicialmente nômades, caçadores e coletor de alimentos, o homem pré-histórico ele não constituía cidades, eles apenas viviam em cavernas. Um período tão importante para a história foi o período paleolítico e o neolítico. O período paleolítico se deu entre 5.500 a 10.000 a.C., ou também o período da Pedra Lascada. Esse ele constituía, foi a consolidação da espécie humana na Terra, aonde a fase do período paleolítico se deu a pré-história, onde as pessoas eram nômades e constituíam uma sociedade em cavernas, né? O homem ele começou a domesticar o fogo, da qual ele utilizou para proteção, da qual ele pudesse espantar os animais, cozinhar e também para utilizar na iluminação das cavernas. Também temos o período neolítico, que ocorreu entre 8.000 a 4.000 a.C., também conhecido como a Pedra Pólida. Esse foi o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Nesse período neolítico, não foi necessário ele estar percorrendo diversas regiões, eles se estabeleciam em um só local, que eram perto das margens do rio, que enchentes inundavam o local, e daí nas secas sobrava aquele lodo, onde era rico, infértil, proporcionava um solo fértil e rico para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. A Mesopotâmia apresentou dificuldades no estabelecimento de populações ribeirinhas. Divididas em Alta e Baixa Mesopotâmia, as primeiras formas de organização humana nesta região datam cerca de 7.000 a.C. Ocorriam no padrão de aldeias sedentárias. Só por volta de 4.000 a.C. apareceram os primeiros centros urbanos complexos. A sociedade era dividida em castas, família real, militares e comerciantes. Eram castas privilegiadas. A maioria da população era formada por artesãos, camponeses e escravos. O governo era uma monarquia teocrática absoluta e religiosa. O rei absoluto, os funcionários públicos e os sacerdotes formavam parte de uma aristocracia controladora das melhores terras e da produção. A ciência, eles acreditavam na influência dos astros. Criaram a astrologia, criaram um horóscopo, elaborando 12 signos do zodíaco, calcularam as raízes quadrada e cúbica, dividiram o círculo em 360 graus. Desenvolveram grandes obras de arquitetura, como os templos zigurates. A cidade da Babilônia se transformou um dos mais próximos e importantes centros de toda a antiguidade. Durante o seu governo, a civilização babilônica vivenciou um grande auge de desenvolvimento arquitetônico, representado pela construção das suas muralhas, que no entanto protegiam as suas cidades. Também por grandes palácios luxuosos com seus jardins suspensos, admirado como uma das 7 maravilhas do mundo. Os sumérios são considerados como a primeira civilização a ocupar território entre Rio Tigre e Eufrates. As cidades sumerianas eram completamente independentes entre si. Eles eram politeístas, acreditavam também que o seu universo era governado por um panteão
formado por um grupo de seres vivos de forma humana, porém considerados pessoas mortais e possuidores de poderes. Os destaques dos Eros foram um sistema de controle de água entre o Kyojin e o Eufrates. Fizeram também construções de barragens, sistema de drenagem do solo, e a arquitetura foi ornamentada e complexa. Sua arte era para fins religiosos, os materiais mais utilizados eram tijolos e não continha muita pedra, pois a região não continha pedra, pois não havia muita na região. Suas casas são formadas por partes centrais e tinha vários parques distribuídos que era de característica de cada um. Seus bairros eram formados por ruas estreitas, sinuosas, o que influencia no crescimento orgânico da cidade. A civilização do Egito foi desenvolvida por volta de 3.200 anos antes de Cristo, cercada pelo deserto do Saara e as margens do rio Nilo, do qual eles utilizavam para fazer transportes de mercadoria, utilizavam a água para beber, para tomar banho e entre outras coisas. A sua sociedade está dividida em várias camadas, onde o faraó é a personalidade máxima do Egito. Eles eram considerados pelo povo do Egito como se fossem uns deuses, porque eles faziam um intermédio entre os deuses e a civilização. Em seguida vinham os militares, que eram compostos pelo exército que protegiam o Egito. Em seguida os escribas, que eram pessoas que tinham a capacidade de escrever. Eram pessoas que eram escolhidas por eles para ter esse estudo a fim de passar as informações para o restante da população. A escrita se dividia em dois tipos de escritas. A demótica, que era utilizada por uma linguagem mais do dia a dia deles, e através de hieroglífica, que eram desenhos que se encontravam muito dentro das pirâmides. A sua economia era baseada praticamente em agricultura e artesanato. A religião deles era composta por vários deuses, dos quais eram metade homens e metade animais sagrados. Os seus métodos construtivos eram paredes e muros em inclinação, inclinados em função de uma técnica de empilhamento. E elas se margeavam o vale do rio Nilo. Existia um predomínio nas linhas horizontais e um desprezo pelas curvas, ou seja, as obras do Antigo Egito, elas eram basicamente horizontais, como a gente pode ver nas pirâmides, que são as suas construções que mais marcaram o período do Egito. Tanto que quando você fala de Egito, a primeira coisa que vem na cabeça é as próprias pirâmides. Os andaimes deles eram feitos através de rampas, das quais elas eram removidas após o término das construções, que por sua vez demoravam muitos e muitos tempos a serem finalizadas. E também até hoje permanece um mistério para nós a maneira em que eles conseguiram construir aquelas pirâmides com tanta precisão, sendo que na época eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. As principais características da arquitetura egípcia são a solidez, a durabilidade, o sentimento de eternidade e o aspecto impenetrável, que dava a impressão de ser uma fortaleza. A cidade do Extremo Oriente, ela trata-se de territórios tropicais mais quentes do que os precedentes. Ao norte, as montanhas Hostes, desconhecidas de onde vêm os ventos frios e unidos dos animais selvagens. Deve ter, portanto, cinturões de muros no interno que encerra a cidade habitada, verdadeira, e a própria, que é o externo, que cinge um espaço vazio de hortas e pomares. As casas devem ter a partir de ruas largas, moderadas, sobre as quais abrem somente as portas de entrada e janelas mais altas, em segundos pavimentos. O clima da região é subtropical, no entanto, temperado. A vegetação do Extremo Oriente é construída por desertos semiáridos. A cultura do Extremo Oriente constitui pelo universo da cultura chinesa, tendo como os principais o confucionismo e o taoísmo. O confucionismo é uma doutrina criada pelo pensador chinês que possui ideias filosóficas
abordagens pedagógicas, políticas, religiosas e morais. O taoísmo, também conhecida como maoísmo, é uma religião surgida na China. Essas duas forças se completam e não pode deixar de existir uma sem a outra. As atitudes humanas devem estar sempre de acordo com a natureza, e o ser humano deve buscar o equilíbrio de acordo com o corpo, com a natureza. A civilização grega resultou na mistura de diversos tipos de povos. Foi na Grécia Antiga, na Olímpia, que surgiu os primeiros Jogos Olímpicos. Platão e Sócrates foram os primeiros filósofos e os mais conhecidos da década. Na economia grega, eles se baseavam na agricultura como material de exportação, eles faziam artesanatos para gerar a economia dentro da sociedade. Ocorriam várias migrações dentro do mar Mediterrâneo por causa da grande população que começou a migrar de outras cidades para dentro da cidade da Grécia. E assim trouxe muito crescimento de escravos e que eles se tornaram o maior povo dentro da região da Grécia. As cidades-estados, como Esparta, destacava pelos guerreiros, conhecia sua legislação severa, militarismo, e eles eram muito rígidos, assim que eles ficaram muito conhecidos. Os macedônios, norte da Grécia, eles não tinham acesso ao mar, eles eram isolados. Então, o poder vinha do Alexandre o Grande, que eles destacavam como se fosse a maioria. Era ele que mandava em toda a sociedade ao seu redor. Os romanos explicavam a origem da cidade de Roma através do mito Rômulo e Remo. Bom, o sistema político era a monarquia, da qual ele era governada por um rei patrício. A civilização foi desenvolvida na região do Lácio, na Península Itálica, organizada em dois grupos, os patriciosos e os plebeus. Os plebeus eram homens e mulheres que dedicavam ao comércio, e os patriciosos seriam os grandes proprietários de terras, de escravos, também de rebanhos, e tinham grandes funções públicas. A sociedade romana, ela tinha a presença dos escravos, da qual eram considerados bens de posse de quem encontravam ou capturavam. A religião eram politeístas, adotando-se deuses semelhantes ao da Grécia. A Roma foi fundada em 754 a.C. e também pela civilização etrusca, colonizada pelo Oriente, pela população do Oriente e da Grécia. Na arquitetura, ela teve grande influência etrusca e grega, porém eles utilizavam bastante a sua própria criatividade. Utilizavam-se dois âmbitos principais, que eram as obras públicas, como teatros, basílicas, arquedutos, templos e palácios, e também as obras privadas, que seriam a insular e a domos, que seriam as moradias. Bom, na urbanização, eles possuíam grandes sistemas de pontes, ruas e estradas, e também os arqueadutos.